O júri declarou o réu Daniel Groves culpado nas acusações de 2 a 11 e declarou a ré Jessica Groves culpada nas acusações de 1 a 11, conforme acusado. Gostaria de ouvir os advogados neste momento sobre suas posições quanto à doutrina da fusão e sobre suas posições quanto a qualquer um desses crimes serem aliados, crimes de natureza semelhante. Senhor Timan. Vou discutir ambos os réus ao mesmo tempo aqui, então, os veredictos são um pouco diferentes, mas suficientemente semelhantes. Acredito que podemos fazer isso. Certamente, meritíssimo. Qual é a posição do Estado sobre a fusão? Bem, meritíssimo. Com relação ao homicídio qualificado e ao homicídio, o Estado, que se aplicaria ao caso de Jessica Groves, o Estado admitiria que o homicídio seria incorporado à acusação um homicídio qualificado, assim como a acusação 1.1, que temos como as últimas lesões, as fraturas que não cicatrizaram. A acusação 11 seria unida à acusação 2 por agressão qualificada e homicídio desta, e isso também integraria a acusação 1. Para fins de sentença em relação à senhorita Groves, optaríamos por seguir com a acusação um homicídio qualificado para fins de sentença. O Estado de Ohio apresentaria que a acusação 3, o sequestro, e a acusação 6, a interferência na custódia, seriam unificadas. Não seriam unificadas com outras acusações. Nós optaríamos por prosseguir com a acusação 3 para a sentença disso. Se me permite, meritíssimo, isso traz à tona potencialmente a lei Reagan-Tokes, que entrou em vigor em 22 de março de 2019. As alegações quanto à data do sequestro são transversais, por falta de um termo melhor. A data de vigência para fins de sentença. O Estado de Ohio está disposto a admitir que e restringir isso, que seria uma sentença anterior à lei Reagan-Tokes. Para fins de sentença. Meritíssimo, acredito que isso deixa as acusações 8, 9 e 10. Acusação 8. Argumentamos que, como o primeiro dano físico grave, sendo fraturas de costela e crânio em cicatrização, ambas apresentando sinais de recuperação. E acusação 10, como os hematomas no lado direito do abdômen do bebê Dylan. Na medida em que não podemos identificar os hematomas como um evento separado, nós concordaríamos que isso também seria unificado para fins de sentença e, francamente, sugiro unificar com a acusação 8, que faz mais sentido para mim, considerando as provas apresentadas ao tribunal. Isso foi 8 e 10. Sim, meritíssimo. As demais acusações são manipulação de provas, 5, e abuso grave de cadáver, 7. Ohio argumentaria que as duas acusações não se fundem. Nós afirmaríamos que houve um propósito diferente e um ânimo separado. Temos uma adulteração de provas que o Estado argumentou ter sido o embrulho do corpo de Dylan em várias camadas do casulo, por assim dizer. Na acusação 7, nós afirmaríamos que isso seria pelo ato de largar e deixar o corpo da criança no poço, ou que a criança... Há evidências de que o corpo dele ficou na casa por alguns dias. O Estado de Ohio alegaria que as acusações não devem ser unificadas para a sentença. Obrigado, meritíssimo. Qual a posição do Estado sobre a acusação 4 de colocar criança em perigo? Meritíssimo. Ohio defende, por política pública e jurisprudência, que a acusação 4, colocar criança em perigo, não se funde. Com base no caso Estado versus B. Brown,
da Suprema Corte de Ohio. Bem, de fato, em termos de provas, a exposição repetida da criança a perigos no caso, assim como a continuidade, por não agir ou chamar o 911. Sim, meritíssimo, o Estado se baseia no caso Estado contra Brown. Obrigado, Sr. Timan. Senhorita Scott, você quer se manifestar e sua posição é a mesma que a de Daniel Groves nesses múltiplos casos? Com exceção, meritíssimo. Com exceção da acusação de homicídio qualificado. Sim, meritíssimo. Senhorita Scott, deseja se manifestar sobre a fusão? Sim, meritíssimo. Acredito que concordo com a maioria do que o Sr. Timan disse em relação a duas das acusações de agressão criminosa. Se entendi direito, duas acusações de agressão criminosa serão unificadas. Em relação ao caso de assassinato, o sequestro será unificado com o caso de interferência de custódia. Discordo meritíssimo quanto à adulteração de provas e abuso grosseiro de cadáver. Eu acredito que a posição segura é que esses não seriam unificados, mas o que eu argumentaria meritíssimo é que eles seriam unificados neste momento. Que foi um ato contínuo, com o mesmo ânimo contínuo que foi apresentado. Eu sei que o Estado apontou e disse que está considerando o embrulho do corpo como adulteração de provas, assim como abuso grosseiro de cadáver. Seria o poço deixado na casa ou o bebê que ficou lá por dias foram colocados no poço. Sobre a adulteração de provas, é preciso haver conhecimento de que haverá uma investigação. Isso deu origem a certas ações. Um crime cometido não gera investigação automaticamente, mas neste caso houve. Há amplas evidências disso nos serviços de proteção à criança, ao tentar encontrar essa criança. Depende da data em que o ato ocorreu, meritíssima. Acredito que essa distinção é clara. O que o tribunal considerará se o bebê morreu em 28 de março, como minha cliente afirma e Groves relata, os serviços de proteção à criança viram a criança naquele dia. O veredito do júri parece indicar que o júri não necessariamente acreditou nisso, porém. Mas essa pergunta não foi feita a eles, nem solicitada essa constatação meritíssima. Não sei o que entrou ou não na conclusão deles, pois não disseram. Não pediram que eles fizessem uma constatação especial sobre isso. Não podemos presumir que seguiram as instruções do tribunal. Canva. Mas não acredito nisso. O tribunal instruiu que constatassem quando o corpo foi presumido ou quando o bebê Dylan faleceu. Não acredito que pediram isso a eles ou que estava nas instruções. Então, com base no que foi alegado pelo meu cliente, Sr. Groves, assim como por Jessica Groves, é que o bebê Dylan faleceu em 28 de março. No mesmo dia, os serviços de proteção à criança assistiram ao julgamento sem dar qualquer indício para que uma investigação fosse iniciada. Acredito que isso só aconteceu muitos dias depois ou até semanas depois. E eu não acredito que houve qualquer evidência ou testemunho que realmente determinasse a data da morte que tenha sido apresentado pelo Estado. A maioria das evidências indicava que a data foi ou ocorreu em torno de 28 de março. Até Patricia Kraft acreditava que o bebê morreu logo depois. Assim, não haveria investigação em curso nem adulteração de evidências que pudesse ser encontrada sobre isso. Enrolar o corpo em vários tipos de plástico, então nós realmente recomendaríamos isso. Então, a adulteração de provas foi um ato contínuo e enrolar o corpo, colocá-lo nas caixas e depois colocá-lo no poço. Ou se o tribunal considerou ou não que o corpo ficou na casa por alguns dias, foi um ato contínuo, um ânimos contínuo e não separado. Defendemos que isso também seja unificado.
Obrigado, senhorita Scott. Senhor Stratton. Meritíssimo, só quero esclarecer. A acusação 10 ela está sendo unificada com a acusação 8 ou está sendo unificada com a acusação de homicídio? Acho que o Estado sugeriu ou admitiu que seria unificada com a acusação 8. Sim, senhorita Scott disse. Foi unificada com a... Se eu perdi... Acredito que o Estado tinha. Bem, achei que ela tinha sido mencionada. Acusação 11. Acredito que o Estado concordou em fundir com a agressão criminosa, que é o crime subjacente ao homicídio, sendo este a única e mais grave acusação pela qual Daniel Groves foi condenado. Meritíssimo, concordamos com quase todas as questões de fusão. Novamente concordamos com a senhorita God sobre a adulteração e o abuso grosseiro no cadáver. Pedimos apenas que decida com base no argumento dela. O tribunal ouviu os argumentos dos advogados. Meritíssimo. Se me permite, peço desculpas por interromper. Gostaríamos de falar sobre Daniel Groves, talvez eu já tenha mencionado. Optaríamos, em vez da acusação 11, por prosseguir com a acusação 2 para fins de sentença. Pensei que você já tinha dito isso. Vou registrar a escolha do Estado para Jessica Groves e Daniel Cross. A acusação 1 é para Jessica Groves. Sim. Quanto à ré, Jessica Groves, considero que a acusação 2 se une à acusação 1. Para a sentença, assim como na acusação 11, considero que o Estado decidiu seguir com homicídio qualificado. Acusação 1. Quanto à acusação 3. Sobre a acusação 6, vou tratá-la também como aliada. São infrações semelhantes e foram unificadas. O Estado decidiu seguir com a acusação 3 contra Jessica Groves para a sentença. A acusação 4, vou considerar isso, que não se funde. Dado o testemunho, vou considerar que é uma infração de natureza diferente e não se funde. Para fins de sentença, acusação 7, abuso grave de cadáver. Acusação 5, adulteração de provas. O tribunal ouviu depoimentos sobre diferentes atos que levaram à condenação de cada acusação. O Estado argumentou aqui hoje, em certos aspectos, condutas que seriam separadas, condutas que justificariam a sentença em ambas. Vou ainda considerar que, ao analisarmos a doutrina da fusão, analisamos a questão de múltiplas sentenças para o mesmo crime. Vou concluir que a Assembleia Geral de Ohio criou um estatuto específico sobre abuso grosseiro de cadáver, e é isso que vou considerar. Ao fazer isso, a Assembleia Geral indicou especificamente que isso seria um crime por si só, e eu não vou fundir essas infrações. Sobre as acusações de agressão criminosa, concluí que a acusação 11 seria unificada com as de homicídio e homicídio qualificado. Eu vou determinar isso. A acusação 8 e a 10, ambas por agressão criminosa, são crimes semelhantes e seriam unificadas na sentença, pois o réu é Daniel Groves. Vou determinar isso. A acusação 11 seria unificada. A acusação 2, pois o crime subjacente fundamenta o homicídio. E o Estado optou por prosseguir com a acusação 2. Quanto à acusação 3 da denúncia, vou determinar que a acusação 6 e a acusação 3 seriam unificadas como crimes aliados de natureza semelhante. O Estado decidiu seguir com a acusação 3 sequestro. Para a sentença, determinarei que colocar a criança em perigo não será unificado. Também determinarei que as acusações 5 e 7 não serão unificadas na sentença. Pelo mesmo motivo que indiquei anteriormente, também vou determinar que a acusação 10 da denúncia também é uma infração aliada de natureza semelhante. Pelo que ouvi no testemunho,
A conduta e as lesões foram as mesmas e o Estado decidiu manter a acusação 8. As partes estão prontas para a sentença? Sim, meritíssimo. Sim, João, sim, meritíssimo. Heyman, você quer falar? Ou o representante da vítima deseja falar primeiro, meritíssimo, ou ela deseja falar meritíssimo? Solicitamos autorização para André Bowling falar. Farei breves comentários antes de passar a palavra a ela. Você vai falar primeiro, não vai, Sr. Tim? Sim, vou falar brevemente. Senhora, por favor, sente-se. Vamos chamá-la aqui à frente em apenas 1 minuto. Meritíssimo, como o tribunal bem sabe, este é um caso que tem sido muito difícil para a comunidade. Extremamente impactante e um evento terrível, horrível. Como é uma acusação de homicídio para o Sr. Groves e homicídio qualificado para Jessica Groves, o tribunal está ciente das diferenças, normas que se aplicam, mas eu gostaria de direcionar a atenção do tribunal para algumas das diretrizes que usamos em outros casos de sentença por crime, do número 2.929.412. Eu diria que este é o tipo mais grave de crime que vemos. Com a perda da criança por meios tão horríveis, a idade da vítima certamente contribuiu para a impotência da criança, ser ferido por quem deveria protegê-lo. Esse relacionamento, infelizmente, facilitou o crime. Os pais eram os agressores e a vítima, seu filho. As evidências não são claras se o crime foi cometido na presença de outra criança. Este evento também é uma tragédia para Daniel Groves Jr. Eu gostaria de pensar que algo positivo vai surgir disso. Rezamos para que sim, em parte a comunidade se motivou a agir. Mas quanto a esses dois, Ohio, sobre Jessica Groves, mãe e responsável pelo parto da criança, o Estado de Ohio recomendaria, ela disse, recebemos uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo ato hediondo que ela cometeu. Peço que o tribunal considere a dor vivida pela criança em seus últimos dias. Quanto ao Sr. Groves, certamente a sentença para uma acusação de assassinato é de 15 anos à prisão perpétua, mas pediríamos ao tribunal que aplicasse sentenças consecutivas por sua omissão em agir repetidas vezes neste caso. Recomendamos uma sentença significativa antes da elegibilidade para a liberdade condicional. Obrigado, meritíssimo. Sr. Teyman. Senhorita Bolling, entendo que deseja fazer uma declaração de impacto como representante da vítima. Por favor, aproxime-se ou dirija-se ao púlpito. Desde que busquei Dylan no hospital, eu o amei. Falo pelo Dylan agora. Nunca tive voz, minha vida foi interrompida cedo, mas terá grande impacto. Minha mãe adotiva vai garantir que eu ajude, salve e proteja outros bebês. Hoje é meu primeiro aniversário. Eu não tive minha festa, nem bolo, nem sorvete, não ganhei presentes, mas hoje eu consegui justiça. E agora estou sentada no colo de Jesus. Os anjos estão comigo agora.
Tiraram cedo minha chance de viver na terra. Não tive chance de aprender a andar de bicicleta, de aprender a pescar ou jogar beisebol. Não tive chance de correr e brincar no parquinho ou de conhecer meus amigos e minha família. Eu era perfeita. Eu poderia ter sido qualquer coisa. Pastora, médica e advogada. Meu propósito agora é ajudar a salvar outros. Vou ver minha vida protegendo bebês na terra e vou me alegrar quando as leis forem mudadas. Eu deixei uma pequena pegada aqui na terra, mas meu impacto foi tudo menos pequeno. Meu impacto nesta terra é enorme e mal posso esperar pelo dia em que minha mãe adotiva me abrace de novo. Obrigado, senhora. Antes de prosseguir com a declaração da defesa e a manifestação do réu. Durante a discussão da fusão, o Estado admitiu que Reagan aceitou os agravantes. Então, a faixa de pena desses delitos não se aplicaria. Acredito que o advogado de defesa concorda também. Scott, deseja falar algo pelo seu cliente? Prefere que eu fique na mesa ou vá ao púlpito, meritíssima? Pode ficar no púlpito ou na mesa, como quiser. Tudo bem, minha voz é suficientemente audível. Senhora juíza, como disse durante todo o processo, ninguém gostaria de tratar desse assunto. Ninguém aqui gostaria de falar sobre esse assunto. Peço ao tribunal que considere que minha cliente não possui antecedentes criminais ou crimes graves registrados. Peço que o tribunal considere o que ele escolheu possuir, o que ele escolheu renunciar e o que o júri deixou de fazer. Acredito que minha cliente foi impactada por isso, sei que a comunidade foi impactada por isso e sei que o tribunal pretende impor uma sentença severa neste caso. Mas eu pediria que o tribunal fosse razoável, que o tribunal não aplique as sentenças máximas em todos esses casos e que também não as execute todas consecutivamente. Eu não sei se o histórico criminal anterior dos meus clientes justificaria isso. Ou que as ações dele justificariam isso. E eu espero que o tribunal leve tudo isso em consideração ao proferir a sentença hoje. Obrigada. Obrigado, senhorita Scott. Senhor Daniel Groves, deseja falar algo antes da sentença? Sim, senhor. Senhor Stratton, deseja falar algo em nome do seu cliente? Sim, meritíssimo. Este tem sido um assunto difícil para toda esta comunidade. Isso foi compartilhado com vários. Jessica assumiu a responsabilidade. Eu só pedi ao tribunal que considerasse isso na sentença. Obrigado, senhor Stratton. Jessica Groves, algo a declarar antes da sentença? Estou muito arrependida. Não importa o que você faça comigo, nunca será pior do que o que eu mesma vou fazer comigo, com o que eu tenho que conviver pelo resto da minha vida. Sabendo que fui eu quem fez isso com minha filha, eu falhei como mãe. Me desculpe. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Pode se sentar.
Este assunto é apresentado ao tribunal em 10 de janeiro de 2020. A audiência de sentença de cada réu está sendo realizada de acordo com a seção 292919 do Código Revisado. Agora, Sr. Groves, certamente o senhor terá o direito de apelar de qualquer sentença que eu lhe der neste caso. O senhor tem recursos para contratar um advogado para representá-lo neste caso? Algum recurso que o senhor deseja apresentar? Senhora Scott, a senhora está disposta a aceitar a nomeação para fins desse recurso? Meritíssima, ao aceitar essa nomeação para o recurso, meu cliente perde argumentos que poderia usar? Posso me abster de responder a essa pergunta neste momento até que eu tenha uma consulta com meu cliente? Fora dos autos, eu precisaria disso. Ele seria totalmente informado sobre isso. Peço que informe a equipe do tribunal até segunda de manhã. Posso fazer isso, meritíssimo senhor. Vou precisar que o senhor preencha... Preciso de outro formulário financeiro para nomear um advogado que a represente agora, senhora Jessica Groves. Da mesma forma, o senhor tem o direito de apelar de qualquer sentença, de qualquer decisão que eu tenha tomado neste caso e de qualquer sentença que eu venha a lhe dar neste processo. O senhor tem recursos para contratar um advogado para representá-lo nessa apelação? Não, senhor, eu não tenho. Senhor Stratton, o senhor aceitaria ser nomeado para conduzir esta apelação? Meritíssimo, por política não atuo nas apelações de meus julgamentos. Peço que designe outro advogado para este caso. Obrigado, senhor Stratton. Vou nomear um advogado para representar a senhorita Groves após a sentença. Senhorita Scott, senhor Stratton, consultem seus clientes e apresentem notificações de apelação apropriadas, mesmo que decidam não permanecer no caso, e nomearei um advogado para conduzir essa apelação. Os réus tiveram todos os direitos assegurados pela regra criminal 32. O tribunal analisou o registro, as declarações orais, a declaração de impacto da vítima e os objetivos da sentença, conforme a seção 292911A do Código Revisado, para punir o infrator e proteger o público de novos crimes. Usando as sanções mínimas definidas por este tribunal, atinge esses objetivos sem sobrecarregar os recursos do governo estadual e local. Este tribunal também considerou as declarações dos dois réus e da senhorita Groves, como ela apresentou hoje. O tribunal também considerou os princípios da sentença, conforme estabelecido na seção 292911A-BNC, especificamente a necessidade de incapacitação, dissuasão, reabilitação e restituição, bem como ser compatível e não diminuir a gravidade da conduta do infrator, seu impacto na vítima e a consistência das sentenças para crimes semelhantes cometidos por infratores semelhantes. O tribunal avaliou os fatores agravantes e reincidentes conforme as seções 292.912-B, C, D, E e 292.913-B do Código Revisado. Este tribunal também determinará sentenças consecutivas para proteger o público e prevenir futuros crimes. Punir cada infrator, de acordo com a gravidade da conduta e o perigo que representa ao público, sem desproporcionalidade. O tribunal decidirá se uma ou mais das infrações ocorreu cometida como parte de um ou mais cursos de conduta, e o dano causado por duas ou mais das múltiplas infrações cometidas foi tão grande ou incomum que nenhuma pena de prisão única para qualquer uma das infrações cometidas como parte do curso de conduta reflete adequadamente a gravidade da conduta do infrator. Este tribunal também decidirá quanto a o réu Daniel Groves, conforme a seção 292912B do Código Revisado. Este tribunal considerará que houve lesão. Foi agravada pela condição física ou idade da vítima, e também vai considerar que a vítima sofreu danos físicos graves como resultado dos crimes. Este tribunal
também vai considerar que o relacionamento do Sr. Groves com a vítima facilitou esse crime. E também vou considerar que ele era o pai, responsável ou pessoa no lugar do pai, ou responsável no momento em que o crime foi cometido. Também vou considerar que Daniel Groves, réu neste caso, tem antecedentes criminais, sendo apenas uma condenação por contravenção. Considero que não houve provas ou evidências de condenações por crime. Considero que o infrator tem padrão de uso de álcool e drogas ligado à infração e não reconhece ou recusa tratamento. Vou considerar que ele não mostrou remorso genuíno. Sobre a ré, Jessica Groves, também vou considerar que ela apresentou os fatores do artigo 292.912. A condição física e a idade agravaram a lesão. A vítima teve sérios danos físicos devido ao crime, que o relacionamento do agressor com a vítima facilitou o delito, e que este é um delito em que ela cometeu esse crime contra seu filho, sendo a mãe e responsável legal da pessoa em ocorrência, carenas. Vou ainda constatar que ela demonstrou um padrão de uso de álcool ou drogas relacionado a este delito e não reconhece ou recusou tratamento. Também percebo que mesmo após sua declaração hoje, ela não mostrou verdadeiro remorso durante todo o processo. Constatarei que ela não tem antecedentes criminais. Um momento. Daniel Groves, levante-se. Senhor, você foi considerado culpado de assassinato na acusação 2. Vou sentenciá-lo a 15 anos à prisão perpétua sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Sobre a acusação 3, você foi condenado por sequestro, crime de primeiro grau, considerado culpado pelo júri. Sentencio você a 10 anos de prisão sob custódia de Ohio. Departamento de Reabilitação e Correções. Pela acusação 4 de colocar uma criança em perigo, crime de terceiro grau, sentencio a 36 meses, sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Sobre a acusação 5, adulteração de provas, crime de terceiro grau, sentencio a 36 meses, sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Sobre a acusação 7, abuso grosseiro de cadáver, crime de quinto grau. Vou sentenciá-lo a 12 meses sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Sobre a acusação 8, você foi condenado por agressão criminosa de segundo grau. A sentença é de 8 anos sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. E quanto à acusação 9 da denúncia, vou sentenciá-lo a um período de 8 anos sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Vou determinar que a sentença referente à acusação 5, adulteração de provas, e a acusação 7 sejam cumpridas simultaneamente. Minha intenção ao impor esta sentença é definir 47 anos de prisão perpétua sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. E vamos conceder a você o crédito pelos 213 dias que já cumpriu na cadeia do condado enquanto aguardava o julgamento. Pode se sentar. 1 minuto. Jessica Groves, levante-se. Senhora, pode se levantar? Condenada por homicídio qualificado, este tribunal a sentencia à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. A primeira e a terceira acusações da denúncia tratam de crime de sequestro, considerado de primeiro grau. Vou sentenciá-la a 10 anos, sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio, pela quarta acusação. Vou sentenciá-la a 36 meses, sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Sobre a quinta acusação, manipulação de provas, sentencio você a 36 meses, sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Sobre a sétima acusação, abuso grosseiro de cadáver, sentencio-a a 12 meses, sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio.
Pela 8ª acusação, sentencio você a 8 anos sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. A 9ª acusação também é de agressão criminosa. Sentencio-a a 8 anos sob custódia do Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. Quanto à 5ª e 7ª acusações, determinarei cumprimento simultâneo das sentenças. Com base nas minhas conclusões, determinarei que as outras acusações sejam cumpridas consecutivamente. Vou impor prisão perpétua, sem liberdade condicional, mais 32 anos adicionais. Pode-se sentar. Você receberá crédito pelos 213 dias já cumpridos na cadeia do condado, aguardando o julgamento neste caso. Determinarei que ambos arquem com os custos do processo. Vou determinar, pelo menos com certeza, que o Sr. Groves cumpra uma parte de sua sentença. Possivelmente, para a Sra. Groves, parte da sentença pode ser reduzida, conforme o Código Revisado, seção 2.967.193. Esses dias de crédito não são automáticos e devem ser conquistados conforme o Estatuto. Determino que ambos arquem com o custo da acusação. Determinarei ao escritório do xerife que destrua qualquer contrabando apreendido após o fim dos recursos e procedimentos pós-condenação. Mais alguma coisa, Sr. Timan? Sim, senhora. Obrigado, senhora. Scott, algo mais? Senhor. Stratton? Não, meritíssimo. Senhor Daniel Groves, senhorita Jessica Groves, vocês serão levados sob custódia do xerife para o Departamento de Reabilitação e Correções de Ohio. A sessão está encerrada.